Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 8 a 10 de Romanos. Versículos 1 a 11 do capítulo 8. Não há nenhuma condenação para o cristão, porque ele não está debaixo da lei e já foi libertado da lei. Agora ele pode servir a Deus em novidade de espírito. A liberdade do cristão vem da encarnação e obra de Jesus como oferta pelo pecado e pela operação do Espírito Santo em prover vida. A segunda pessoa da Trindade, o Filho, assumiu a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas tomou sobre si uma verdadeira natureza humana e veio a ser a oferta perfeita. Ele cumpriu as exigências da lei em sua vida e em sua morte e destruiu o poder do pecado em um corpo. Eles podem viver livremente de acordo com o Espírito. Paulo descreveu dois tipos de pessoas, o velho e o novo homem, dois tipos diferentes de existência ou duas inclinações. Os resultados das duas inclinações ou dois modos de pensar são explicados: morte ou vida e paz. A pessoa não regenerada está em inimizade contra Deus e não pode ser sujeita à lei de Deus, porque não tem o Espírito de Deus que torna possível a submissão. Os cristãos estão no novo domínio, pois o Espírito habita neles. A presença do Espírito é a marca de propriedade de Cristo. O corpo físico dos cristãos ainda vai morrer em razão dos efeitos do pecado, a menos que o Senhor volte antes da morte. O penhor e a promessa do Espírito é que ele nos ressuscitará, como fez com Jesus. Agora o Espírito provê vida e justiça. Versículos 12 a 17. A liberdade traz uma obrigação. Se uma pessoa vive para a natureza caída, o seu destino é morrer. O cristão é ativado pelo Espírito para deixar de praticar os atos pecaminosos do corpo. Ele pode mortificar a carne e seus feitos, e ele vive. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, isto é, aqueles que se rendem ao Espírito, são os filhos de Deus. Eles pertencem verdadeiramente à família de Deus. O Espírito Santo não é agente de escravidão, pelo contrário, é o meio de nossa adoção na família de Deus. Pelo Espírito, temos a consciência de que Deus é nosso Pai. Uma das marcas do cristão é clamar ao seu Pai em oração. O Espírito nos dá segurança de nossa posição e assim de nossa salvação. Todos os filhos de Deus são seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Estamos unidos a Ele no sofrimento, mas também em nosso destino futuro. Como Ele está na glória, assim também com Ele seremos glorificados. Versículos 18 a 25. A glória final que os cristãos receberão é tão extraordinária que, comparados a ela, os sofrimentos do tempo presente são insignificantes. Os cristãos aguardam com expectativa a ressurreição do corpo e o novo céu e a nova terra. A ordem criada desta terra foi amaldiçoada na queda, mas será restaurada na regeneração. Quando recebermos nossa liberdade, o mundo todo será transformado. O povo de Deus também geme e anseia pela conclusão da obra salvadora de Deus. Os cristãos já possuem as primícias do Espírito, mas ainda aguardam o dia da sua adoção final, quando seus corpos serão completamente redimidos e eles serão ressuscitados dentre os mortos. Essa adoção já aconteceu do ponto de vista legal, de modo que os cristãos já desfrutam de muitos privilégios decorrentes dela. Mas aqui Paulo usa a adoção para se referir ao privilégio ainda maior de receber um corpo ressurreto e perfeito. Versículos 26 a 30. Em nossas fraquezas, temos a ajuda do Espírito. Jesus é nosso intercessor no céu e o Espírito é nosso intercessor na terra, em nosso coração. Somos limitados e faltos de conhecimento, mas o Espírito emprega gemidos inexprimíveis para comunicar nossas necessidades. Gemidos inexprimíveis não é falar em línguas ou idiomas, é antes algo sem palavras. Nosso Pai Celestial sabe o que se passa em nossa vida e no mais íntimo de nossa personalidade. As petições do Espírito são sempre segundo a vontade de Deus e são sempre respondidas. Paulo define os que amam a Deus como aqueles que são chamados por seu decreto. Os chamados são todos os cristãos. A promessa desta passagem é que Deus ordena todas as coisas em favor dos crentes, de modo que todas as experiências da vida contribuem juntamente para o nosso supremo bem. Nem tudo é bom em si e de si mesmo, mas Deus usa todas as coisas para o nosso bem. Os versículos 29 e 30 explicam por que aqueles que creem em Cristo podem ter certeza de que todas as coisas cooperam para o bem. Deus sempre esteve fazendo bem para eles, começando antes da criação, passando pela conversão deles e continuando por fim até o dia da volta de Cristo. A expressão de antemão conheceu
remete para o Antigo Testamento, em que a palavra conhecer enfatiza a escolha especial de Deus do seu povo ou um afeto de aliança por seu povo. A expressão enfatiza a escolha de Deus do seu povo. Deus também predestinou, isto é, predeterminou, que aqueles aos quais de antemão escolheu se tornariam semelhantes a Cristo. Aqueles que são predestinados por Deus são também efetivamente chamados à fé por meio do Evangelho. E todos aqueles que são chamados são também justificados. Como nem todos os que são convidados a crer são realmente justificados, tal chamado aqui não pode se referir a um mero convite geral, e sim a um chamado eficaz que gera a fé necessária para a justificação. Todos os que são justificados serão também glorificados no dia derradeiro. Paulo fala da glorificação como se ela já tivesse sido concluída, uma vez que Deus certamente terminará a boa obra que começou. Versículos 31 a 39. Visto que Deus é por nós, nos é assegurada sobrevivência espiritual vitoriosa. Os eleitos de Deus podem sofrer acusações por parte de Satanás, de seus inimigos ou até mesmo de suas próprias consciências, mas aqueles que vieram à fé em Cristo nunca serão considerados culpados, pois Deus os declara justos diante do mundo inteiro no tribunal divino. Os cristãos podem se alegrar com a certeza de que jamais serão condenados, pois Cristo morreu por eles e pagou o castigo total pelos pecados. Cristo ressuscitou, mostrando que sua morte foi real e está agora assentado triunfantemente à direita de Deus e intercede por seu povo com base no sangue que derramou. Intercede significa intervenção eficaz. As dificuldades fustigam os cristãos, pois eles não estão isentos de sofrimentos, nem mesmo de serem entregues à morte. Porém, os cristãos são mais que vencedores, pois Deus transforma todas as coisas, inclusive sofrimento e morte, em bem. Paulo afirma com absoluta certeza de que nada pode separar o povo de Deus do seu amor em Cristo. Agora nós vamos estudar o capítulo 9, versículos 1 a 11 do capítulo 9. Longe de ser um traidor entre os judeus, Paulo declarou que tinha grande tristeza e contínua dor por causa da incredulidade da nação judaica e desejaria renunciar à sua própria salvação se isso pudesse salvar seus irmãos, que são seus parentes segundo a carne. Paulo lista os privilégios de Israel, sendo que o maior deles é a encarnação de Deus em carne judaica. É uma incompreensão básica das promessas do Antigo Testamento pensar que todos os membros da nação de Israel estavam garantidos de que receberiam as bênçãos espirituais de Deus, e Paulo fornece alguns exemplos. Abraão teve filhos com Agar e Quetura, mas a linhagem prometida era através de Isaque, o filho de Sara. Ismael era filho natural de Abraão, mas Isaque era o filho natural que possuía as promessas espirituais, ou seja, nem todos os filhos da linhagem de Abraão foram verdadeiramente parte do povo de Deus. Versículos 10 a 18. O caso é ainda mais claro com Rebeca, porque ela teve gêmeos. O fato de Deus escolher o gêmeo mais novo antes do nascimento revelava a eleição graciosa de Deus e indicava mais uma vez que as bênçãos de Deus são para ele distribuir e que elas não eram um direito de nascimento inerente a todos os judeus étnicos. O propósito divino foi revelado desde o início da nação hebraica, quando Deus escolheu um gêmeo ao invés do outro. O profeta Malaquias ligou o tratamento diferenciado de duas nações a essa escolha divina. Ambas as nações foram punidas por seus pecados, mas somente uma recebeu graça. Amei Jacó significa que Deus escolheu ou elegeu seus descendentes, ou seja, a nação de Israel. Enquanto aborreci Esaú, significa que Deus rejeitou a nação que procedia dele, ou seja, Edom. Paulo faz uma pergunta retórica se a injustiça da parte de Deus, inspirada pelo fato de ser difícil compreender que Deus não precisa tratar todos os pecadores da mesma maneira para ser justo. Um Deus justo é perfeitamente livre para fazer tais escolhas, pois Deus não é obrigado a ter misericórdia de qualquer pessoa. A salvação não depende da vontade e do esforço do ser humano. A salvação se baseia na misericórdia de Deus. Não é o caso das pessoas desejarem ser salvas, mas não poderem, ou de estarem buscando a Deus sem poderem encontrá-lo. Se Deus não as trouxer, ninguém buscaria o Deus único e verdadeiro, nenhuma só pessoa. Versículos 19 a 24.
Paulo declarou que o juiz da terra é sempre justo e o homem não pode julgar Deus. Paulo insiste que os seres humanos finitos não podem questionar de forma rebelde os caminhos de Deus, de que Deus, como um oleiro, tem o direito de fazer o que quiser com a sua criação. Os vasos para honra e para desonra representam aqueles que são salvos e aqueles que não são salvos. Paulo afirma que os seres humanos são culpados de seus pecados e não oferece nenhuma resolução filosófica de como isso se encaixa na soberania divina. Ele insiste que Deus determina tudo o que acontece, muito embora o próprio Deus não cometa pecado nem seja moralmente responsável pelo pecado. Deus criou um mundo no qual tanto sua ira quanto sua misericórdia seriam manifestadas. Na verdade, sua misericórdia brilha contra o pano de fundo da sua justa ira, mostrando desta forma que a salvação de qualquer pessoa se deve à maravilhosa graça e amor de Deus. Muitas pessoas acham difícil compreender isto porque pensam erroneamente que Deus tem a obrigação de lhes dar a salvação. Em sua graça e misericórdia, Deus chamou pessoas a si, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Versículos 25 a 33. Evocando o casamento de Oséias, Paulo compara a salvação dos gentios à misericórdia concedida a uma esposa adúltera e indigna. Paulo também cita as palavras de Isaías 10, versículos 22 e 23, para mostrar que Deus salvará um remanescente de Israel que ele chama. Se Deus não tivesse sido gracioso para com o remanescente, toda a nação teria sido justamente destruída como no passado, como Sodoma e Gomorra. Os gentios, que não buscavam a justiça, receberam-na gratuitamente pela fé. Eles não trabalharam por ela nem a mereceram, mas Israel não a alcançou, tendo buscado a justiça pela lei e por suas obras. Israel tropeçou no Messias e não creu nele. O próprio Jesus advertiu Israel por rejeitar a pedra angular. Agora nós vamos estudar o capítulo 10, versículos 1 a 10 do capítulo 10. Paulo não via contradição entre eleição e oração. Só um Deus soberano, que possui o direito de atuar unilateralmente nos assuntos da humanidade, pode responder à oração. Dentre os incrédulos, nós não sabemos de antemão quem é eleito e vai chegar à fé ao ouvir o evangelho, mas podemos saber que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Consequentemente, Paulo orava pela salvação dos judeus e nós devemos ser diligentes para compartilhar as boas novas com todos. Nunca é próprio desistir de alguém como se fosse um não eleito. Tanto o zelo como o verdadeiro entendimento são necessários para uma pessoa conhecer e servir a Deus de forma verdadeira. Em seu zelo como um fariseu não cristão, Paulo perseguiu a igreja. Semelhantemente, o zelo entre os judeus incrédulos levou à execução injusta de Jesus. Em sua cegueira espiritual, eles não apenas deixaram de lado o caminho de justiça de Deus, mas também se opuseram a ele. Só que Cristo é o fim da lei, sendo seu cumprimento e também sua cessação. Todo sistema de salvação com base em desempenho foi excluído. Paulo cita Deuteronômio 30, versículos 12 a 14, para mostrar o contraste entre a justiça que procede da fé e a justiça que provém da lei. A justiça decorrente da fé reinterpreta as declarações do Antigo Testamento e as enxerga agora cumpridas em Cristo. Não há necessidade de viajar ao céu para trazer Cristo à terra, pois Deus já o enviou ao mundo. Nem ainda se deve pensar que é preciso levantar Cristo dentre os mortos, pois Deus já o ressuscitou. O que Deus quer não são obras sobre-humanas, e sim fé no evangelho que Paulo prega. Se com a boca a pessoa confessar a Cristo, essa confissão fornece evidência exterior da fé da pessoa, da fé interior, e muitas vezes confirma essa fé à própria pessoa que confessou. Paulo não quis dizer que basta as pessoas crerem apenas que Jesus ressuscitou, sem nenhuma compreensão da morte de Cristo. E sim que elas precisam crer na ressurreição e em todo o conjunto de verdades que está ligado a ela, em especial a morte de Jesus, que carregou o pecado em lugar da humanidade, seguida da sua ressurreição, que mostrou que Deus Pai aprovou a obra de Cristo. Versículos 11 a 21. Paulo cita Isaías 28, versículo 1, para a oferta universal da salvação. A salvação é tanto para o judeu como para os gentios, visto que o mesmo Senhor é rico em misericórdia para com todos. A promessa para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Como disse o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Para que uma pessoa invoque o nome do Senhor, em primeiro lugar, alguém precisa ser enviado para proclamar a mensagem do Evangelho.
E, em seguida, os ouvintes devem prestar atenção e crer. Na ausência de algum desses fatores, ninguém invoca o nome do Senhor. A mensagem do Evangelho foi proclamada por todo o Império Romano. Os judeus ouviram e simplesmente não creram. Os gentios também ouviram e muitos a abraçaram. Paulo citou Isaías 65, versículo 1, revelando que a conversão dos gentios foi predita no Antigo Testamento. Basicamente, todos os povos são um povo rebelde e contradizente. Israel foi destacado dessa forma em razão de sua rejeição consistente da mensagem dos mensageiros de Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 8 a 10 do livro de Romanos.